Sejam bem-vindos a mais uma reflexão profunda sobre as Escrituras e a história do nosso mundo. Hoje, convido vocês a deixarem de lado os preconceitos e as respostas prontas para examinarmos uma das questões mais intrigantes da intersecção entre fé e ciência. Durante muito tempo, fomos ensinados que existem duas histórias inconciliáveis: a história da Bíblia, com uma criação recente e intencional, e a história da ciência secular, com bilhões de anos e processos aleatórios. E no centro desse debate, como grandes monumentos de discórdia, estão os dinossauros. A narrativa predominante nas escolas e na mídia afirma categoricamente que esses répteis gigantes foram extintos há 65 milhões de anos, muito antes de o primeiro ser humano pisar na Terra. Mas será que essa é a única interpretação possível das evidências? Como teólogos e pensadores cristãos, temos o dever de olhar para os dados com rigor e perguntar: e se a cronologia bíblica estiver correta? E se Adão e os dinossauros coexistiram? Não estamos aqui para negar a ciência, mas para questionar as interpretações filosóficas impostas sobre os dados científicos. A primeira coisa que precisamos entender é a diferença entre ciência observacional, aquilo que podemos testar em laboratório hoje, e ciência histórica, que tenta reconstruir o passado baseada em premissas. A geologia moderna baseia-se no uniformitarianismo, a ideia de que os processos lentos que vemos hoje sempre ocorreram da mesma forma, mas a Bíblia nos apresenta um modelo diferente: o catastrofismo. As Escrituras descrevem eventos pontuais, dramáticos e de escala global, sendo o dilúvio de Gênesis o maior deles. Quando olhamos para os grandes cemitérios de fósseis ao redor do mundo, onde milhares de dinossauros estão amontoados e preservados em sedimentos, precisamos perguntar: isso se parece mais com uma morte lenta ao longo de eras, ou com um soterramento hídrico repentino e violento? Há um ponto fascinante que a paleontologia recente trouxe à luz e que merece nossa atenção teológica. Refiro-me à descoberta de tecidos moles em ossos de dinossauros. Em 2005, a cientista Mary Schweitzer chocou a comunidade acadêmica ao encontrar vasos sanguíneos flexíveis e estruturas celulares dentro de um fêmur de Tiranossauro Rex. Pela química orgânica conhecida, tais materiais deveriam se degradar em milhares de anos, jamais resistiriam por milhões. Esse fato, que é um dado observável e repetível, levanta uma bandeira amarela para a datação profunda. Isso não prova automaticamente a cronologia bíblica, mas abre uma porta racional para considerarmos que esses ossos podem ser muito mais jovens do que nos disseram. Isso nos permite olhar para Gênesis não como um mito poético, mas como um registro histórico que preservou a memória de um mundo que realmente existiu. Além disso, temos o enigma dos iquinofósseis. Em locais como o rio Paluxy, no Texas, e em outras partes do globo, há relatos e evidências controversas de pegadas humanas fossilizadas nas mesmas camadas geológicas que as pegadas de dinossauros. A ciência secular, naturalmente, tende a rejeitar ou reinterpretar esses dados, pois eles quebrariam o paradigma evolutivo. Mas, se permitirmos que as evidências falem, surge a possibilidade de que o homem e esses grandes répteis compartilharam o mesmo habitat. E isso nos leva à evidência cultural. É intelectualmente honesto ignorar a universalidade das lendas de dragões? Da China à Europa medieval, das Américas à Babilônia, quase todas as culturas antigas descrevem grandes répteis, muitas vezes com detalhes anatômicos surpreendentes. Seriam todas essas histórias pura imaginação coincidente? Ou seriam memórias culturais, passadas de geração em geração, de encontros reais com criaturas que foram sendo extintas gradualmente após o dilúvio? A onipresença do mito do dragão sugere um núcleo de verdade histórica. Mas o nosso fundamento principal como cristãos é a revelação. A Bíblia afirma que no sexto dia da criação, Deus fez os animais da terra e o ser humano. Não há intervalo de eras no texto hebraico. Adão, ao nomear os animais, teria visto a diversidade completa da criação de Deus. E aqui, precisamos fazer uma exegese cuidadosa do livro de Jó.
Este livro, considerado um dos mais antigos da Bíblia, nos oferece descrições que desafiam a nossa compreensão zoológica padrão. No capítulo 40, Deus descreve o Behemoth para Jó. Ele diz: "Contempla agora o Behemoth, que eu fiz contigo." A descrição segue: "Ele move a sua cauda como o cedro." Durante séculos, comentaristas sugeriram o hipopótamo ou o elefante, mas, com todo o respeito à tradição, a anatomia não se encaixa. A cauda de um hipopótamo é insignificante. A única criatura que conhecemos através do registro fóssil que possui uma cauda comparável a um cedro, forte, grossa e majestosa, é o dinossauro saurópode. Se aceitarmos que a Bíblia é a palavra inspirada de Deus, precisamos considerar seriamente que o autor de Jó estava descrevendo um animal real, vivo na época dos patriarcas, um remanescente da megafauna pré-diluviana. Isso não diminui a Bíblia. Pelo contrário, mostra que ela é um livro de realidade, descrevendo o mundo natural com precisão. E no capítulo 41, temos o Leviatã, uma criatura marinha descrita com escamas impenetráveis e, curiosamente, com a capacidade de emitir luz ou fogo. Embora soe fantástico, a natureza está cheia de exemplos de bioluminescência e reações químicas defensivas. Talvez o Leviatã fosse o ápice da complexidade biológica nos oceanos antigos, um testemunho do poder criativo de Deus que hoje só conhecemos pelos fósseis de grandes répteis marinhos. Essa perspectiva nos leva a refletir sobre o dilúvio de uma maneira nova. A narrativa bíblica de Gênesis 6 a 9 não descreve apenas uma chuva forte, mas um cataclismo tectônico e hídrico global. As fontes do grande abismo se romperam. Isso explicaria a rápida sedimentação e a fossilização em massa que encontramos hoje. A resposta teológica e lógica é simples. Deus trouxe os animais a Noé, e a sabedoria divina certamente não enviaria os espécimes mais velhos e gigantescos. Do ponto de vista genético e logístico, faz muito mais sentido preservar juvenis, animais jovens, menores, que ocupariam menos espaço, consumiriam menos recursos e teriam uma vida reprodutiva mais longa após o dilúvio. A arca tinha capacidade volumétrica suficiente para abrigar a diversidade de gêneros criados, e não necessariamente cada espécie classificada pela taxonomia moderna. Após o dilúvio, o mundo mudou drasticamente. A geologia e a climatologia nos indicam que houve uma era glacial subsequente. O ambiente tornou-se hostil. A vegetação exuberante que sustentava os grandes herbívoros escasseou. É razoável supor que os dinossauros que saíram da arca enfrentaram dificuldades de adaptação. Além disso, a humanidade começou a se expandir. E, historicamente, quando humanos e grandes predadores ou megafauna coexistem, a tendência é a extinção desses animais pela caça ou competição por território. Os dragões foram desaparecendo, tornando-se raros, até restarem apenas nas lendas e finalmente nos ossos que escavamos hoje. Eles não desapareceram em um passado mítico inalcançável. Eles viveram, cumpriram seu propósito e pereceram dentro da história humana. Por que então insistir nessa coexistência é importante para nós hoje? Não se trata de negar a ciência, mas de reconhecer os limites do conhecimento humano e a grandeza da revelação divina. Quando olhamos para um dinossauro, não precisamos ver um monstro da evolução. Podemos ver a magnificência do Criador. Podemos ver a diversidade, a força e a complexidade de um Deus que tem prazer na criação. O Behemoth de Jó não é um erro de cálculo, é a obra-prima dos caminhos de Deus, como diz o texto. Aceitar a cronologia bíblica nos ajuda a entender que a morte, o sofrimento e a extinção não são partes originais da criação muito boa de Deus, mas intrusos que entraram no mundo através do pecado. Os fósseis são, portanto, um lembrete solene do julgamento sobre o pecado, mas também da graça de Deus que preservou a vida através da arca. Existem mistérios? Sim. Como teólogos honestos,
Admitimos que não temos todas as respostas para cada detalhe da estratigrafia ou da datação radiométrica. Há pontos onde a nossa compreensão científica atual e a nossa teologia ainda estão em tensão. E tudo bem. A fé não exige que saibamos tudo. A fé exige que confiemos naquele que sabe tudo. O Deus das lacunas diminui à medida que a ciência avança, mas o Deus da Bíblia permanece soberano sobre a história. O que propomos aqui é que é perfeitamente racional e teologicamente consistente acreditar que o mundo é mais jovem do que dizem e que a história da vida é mais integrada à história humana do que imaginamos. Ao olharmos para os dinossauros sob essa ótica, eles deixam de ser um argumento contra a fé e tornam-se testemunhas da glória de Deus. Eles nos lembram que servimos a um Criador de poder ilimitado, capaz de desenhar o Leviatã e o Behemoth, e ao mesmo tempo, um Deus pessoal que cuida de nós. A verdadeira sabedoria está em ouvir a palavra, observar o mundo e ter a humildade de dizer: Senhor, quão grandes são as tuas obras. Que possamos continuar estudando, questionando e, acima de tudo, maravilhando-nos com o Deus que criou o tempo, a história e todas as criaturas que nela habitam. Fiquem na paz de Cristo e até a nossa próxima investigação.